Meus amigos, muito boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja e nos envolva com a sua santa paz. Para mim é uma grata satisfação estar aqui por primeira vez, é um grande prazer. Eu espero que as reflexões dessa noite nos sirvam a todos e que de alguma sorte nós possamos retirar dos ensinamentos de Jesus essas lições preciosas para nos dar força para momentos difíceis que por ora provavelmente estejamos enfrentando. Afinal, nós fomos convidados a vir novamente num planeta de provas e expiações, e a dor, as aflições, as provas são o móvel da nossa evolução. São as experiências em relação às quais somos defrontados com o objetivo de extrair e desenvolver a sabedoria necessária para o ser imortal que nós somos. E por isso o tema de hoje é tão importante. Nós falaremos sobre lei de justiça, amor e caridade. Porque à medida que nós temos à nossa disposição o conhecimento espírita, e isso implica em ter conhecimento sobre a lei de Moisés no Velho Testamento, os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento e a codificação kardeciana, além de toda a rica literatura mediúnica que os espíritos nos brindam, é inevitável o movimento de autojulgamento em primeiro lugar. E muitas vezes nós, por sermos espíritas e termos noção da imortalidade da alma, nos cobramos. Temos o discernimento em relação aos nossos equívocos e muitas vezes sentimos dificuldade de nos perdoar. Porque naquela época nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para palmilhar por caminhos que não nos trouxeram lídima felicidade. E agora, como nós temos esse discernimento, sentimos o remorso pungente por conta do tempo perdido. Mas o objetivo desse discernimento, do conhecimento das coisas, não é nos auto-infligir pela culpa, mas saber o que nós não devemos fazer para, a partir de agora, trilhar pelo caminho correto. E é por isso que nós estamos acostumados a ter grande habilidade de ser julgadores e muitas vezes colocamos as nossas mãos com os dedos inquisidores sobre os outros, punindo-os em relação ao mal que nós conseguimos identificar no nosso irmão e esquecemos durante muitos séculos de olhar para as nossas próprias imperfeições. Agora nós temos condição de olhar para nós com um olhar de piedade e assim transferir esse olhar de misericórdia, de amor e de caridade também em relação aos outros, porque nenhum de nós conseguirá amar o seu irmão, amar ao próximo, sem conseguir antes desenvolver esse amor a nós mesmos. Reconhecendo que nós somos centelhas divinas, que nós fomos feitos simples e ignorantes pelo Pai, mas a sua imagem e semelhança. E que nós temos uma fatalidade, e essa fatalidade é a perfeição. Se Deus não nos amasse e se não considerasse o nosso potencial de crescimento, Ele não nos teria enviado o seu Filho perfeito, o seu Filho unigênito, que temporariamente deixou a convivência com os gênios celestes para vir se internar conosco no lodaçal das nossas imperfeições e das paixões humanas. Jesus submeteu-se à crueldade humana, submeteu-se à justiça, que muito mais era injustiça, e a ele foi imputado um estranho delito, que até hoje nós não conseguimos identificar que mal efetivamente o Cristo fez para deixar a terra crucificado entre dois ladrões. Cristo, portanto, não vem pela justiça divina, justiça aqui no sentido absoluto de lei, de causa e efeito, porque como Ele é perfeito, já havia passado por todos os processos humanos. Mas Ele vem qual mártir, qual Messias e Salvador, justamente pelo amor imenso, pela benevolência divina, que se compadece das criaturas e nos mostra a porta, o bom pastor, o caminho, a forma como nós deveríamos reagir perante as situações da vida diária, como nós devemos nos comportar. Então Jesus, já tendo passado por todos os processos humanos, vinha qual filho mais velho ensinar aos seus irmãos mais novos como realizar a vontade do Pai. E para que a gente possa conversar sobre a lei de justiça, amor e caridade,
eu me lembrei de uma passagem evangélica que é muito significativa e que está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 8 a 11, que foi justamente a sentença injusta pela qual Cristo passou perante Pôncio Pilatos. Ele havia sido manietado, algemado no Horto das Oliveiras, foi levado a Anás e Caifás, interrogado, os judeus insuflando as autoridades romanas para que o penitenciassem, e não tendo conseguido êxito com Anás e Caifás, levam-no a Pôncio Pilatos. E aqui eu queria analisar um pouco a figura de Pôncio Pilatos e traçar similitudes da personalidade de Pôncio Pilatos com ainda nosso perfil psicológico. Pôncio Pilatos era alguém que, diferente de nós, não tinha um conceito da imortalidade da alma. Ele não era um cristão. Portanto, naquela época, ele não poderia compreender a grande missão de que o Cristo estava imbuído. Ele era um homem afeito às conveniências sociais e políticas. Ele tinha um imperador em relação ao qual ele era o seu representante. E todas as decisões que ele tomava na sua vida pessoal e no exercício do seu dever, ele deveria colocar em primeiro lugar essa responsabilidade, esse compromisso que ele tinha em relação a essa figura maior. E aí, quando nós transportamos Pôncio Pilatos para a nossa vida e quando nós delineamos uma comparação, quais são as similitudes, as semelhanças e quais são as diferenças? Nós também somos homens e mulheres do nosso tempo. Nós estamos encarnados num planeta e nós estamos aqui com uma necessidade de sobrevivência. Nós temos as nossas atividades laborativas, nós exercemos uma profissão em relação ao qual nós tiramos o salário para nos sustentar. Muitos de nós somos arrimos de família, né? Precisamos cuidar da nossa sobrevivência e às vezes temos a nossa responsabilidade, a sobrevivência de outros. Portanto, a figura do César, nesse sentido, que pode estar na figura daquele que nos emprega, né, em relação ao qual nós vendemos o nosso serviço, é uma figura a qual nós devemos respeito. Porque no momento em que o Cristo é interrogado por Pôncio Pilatos, em momento algum nós vemos ele se rebelar ou desrespeitar a figura romana. Mas o Cristo fala algo muito relevante quando Pilatos faz algumas perguntas e o Cristo silencia e então ele diz: não me respondes, mas vós não sabeis que eu tenho o poder de te libertar e eu tenho também o poder de te crucificar? E o Cristo então responde o seguinte: não terias poder algum sobre mim se não fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. O que o Cristo está dizendo? A autoridade que Pilatos tinha à sua mão e, portanto, o dever e a responsabilidade que ele tinha de servir ao César era um dever legítimo e cabia a Jesus, ali na figura humana, submeter-se àquela autoridade. Mas o que Pilatos desconhecia era da sua responsabilidade e comprometimento espiritual, que aquela posição de poder era meramente transitória, pertencente apenas a um planeta material, a essas exigências temporárias. E que acima desse poder transitório existia a justiça divina. E Jesus estava sendo colocado naquela situação não ao léu, mas porque era ali uma missão importante para toda a humanidade. Porque Jesus veio destruir o conceito de morte, mostrar que a vida eterna ela é um presente legado por Deus a todas as criaturas humanas. E por isso que ele responsabiliza não diretamente Pilatos, que não tinha todo esse discernimento, mas sobretudo aqueles que entregaram-no à figura de Pilatos, sobretudo os judeus, que foram os que mancomunaram armaram esse delito para o Cristo. A figura de Anás e Caifás e também a figura de Judas, que era o seu amigo de perto, que o entregou, fazendo com que ele tivesse tolhido da sua liberdade. Por que nós estamos falando sobre isso? Nós, como homens do nosso tempo, nós estamos submetidos à legislação humana. E essa legislação humana ainda é uma legislação injusta, porque nós estamos ainda progredindo moralmente. E junto com o nosso progresso moral, nós somos responsáveis também por avançar os processos de toda a sociedade.
A sociedade é reflexo nosso, das nossas mentes pensantes, das nossas intervenções no meio no qual nós estamos vivendo. Mas nós não podemos perder de vista que acima dessa justiça transitória, ainda muito imperfeita, existe uma justiça de Deus que tem o tempo azado para poder agir. E nós que somos cristãos espíritas precisamos nos lembrar bem disso. É por isso que todas as flagelações, todas as injustiças, os impropérios que o Cristo ouviu, tudo isso vale a pena ser suportado com resignação, com perseverança, com esperança, porque além da morte, houve um amanhecer radioso em relação ao fato do Cristo ter demonstrado essa sua missão. Nós também, com as nossas aflições, com as impugnações, com a injustiça com que nós somos acometidos, precisamos nos lembrar que tudo isso foi permitido por Deus para o nosso aprendizado. Que o objetivo da dor não são provas dolorosas para maltratar as suas criaturas, mas muitas vezes para provar a nossa fé, provar a nossa fidelidade, o nosso grau de confiança no alto. Se o próprio Cristo não esteve distante dos seus inimigos e dos seus adversários e submeteu-se a tudo, por que nós, que temos as nossas imperfeições, que temos os nossos equívocos ainda a reparar pela lei de causa e efeito, estaríamos indenes das nossas cruzes que também precisamos carregar? Só que a lei de justiça, amor e caridade nos mostra o seguinte: acima da justiça, do olho por olho, dente por dente, do cometer o equívoco e ter que repará-lo um para um, nós temos o amor e a caridade. Deus concedeu-nos, pela misericórdia, uma ferramenta preciosa nas nossas mãos. Ele nos mostra que se nós estivermos imbuídos de colocar a nossa força de vontade para transformar os nossos vínculos em relacionamentos mais saudáveis, respeitando-nos e tolerando-nos, amparando-nos uns aos outros, nós podemos, pelo amor, cobrir a multidão de pecados. Para a divindade, esse esforço é interessante, porque agindo pelo amor, nós estamos agindo como co-criadores da própria divindade para o progresso, em primeiro lugar, moral de nós enquanto espíritos imortais, segundo lugar, o progresso material do globo. Porque quando nós progredimos moralmente, nós também avançamos pelo progresso intelectual ao sabor das experiências, e é esse progresso intelectual que faz com que nós consigamos agir como construtores dessa transição planetária que tanto falamos no meio espírita. E aí, analisando agora essa tríade, justiça, amor e caridade, nós podemos fazer uma analogia. A justiça, ela seria análoga ao conhecimento. Por isso que Jesus é considerado o justo. Ele, com a sua superioridade moral absoluta sobre a matéria, ele unia não apenas a perfeição moral, mas, aliado a isso, também um profundo conhecimento intelectual, uma sabedoria muito profunda. Mas ter o conhecimento de todas as coisas não é suficiente para que nós possamos praticar a lei de justiça, amor e caridade na sua completude. É por isso que, ao lado desse imenso conhecimento de saber, Deus, na sua lei de justiça, amor e caridade, também coloca o sentimento. O sentimento do amor, muitas vezes, não é acompanhado pelo conhecimento. Vou dar um exemplo. Quando nós vamos para uma cidade do interior e nós vemos, por exemplo, pessoas que não tiveram acesso às cátedras, às grandes academias, que não colecionam títulos acadêmicos e, portanto, não tiveram acesso a essa instrução formal da escola, nós vemos que elas têm um sentimento de amor e muitas vezes um progresso moral difícil da gente ver entre os grandes gênios intelectuais da nossa sociedade. Esse progresso, muitas vezes, é herança do espírito de outras experiências, é a conquista do espírito, e isso também serve para agir com justiça, amor e caridade. A caridade implica na ação, no serviço. Então não basta eu saber o que é certo. Se eu não quiser, eu não faço. Veja que justiça, amor e caridade são uma tríade em que um complementa e interfere no outro. Eu posso sentir o que é certo para fazer
e ter o conhecimento do que é certo, porque a lei de Deus está íncita na nossa consciência, mas mesmo assim eu posso decidir não fazer. Quantas vezes, por exemplo, no trânsito, nós temos o conhecimento do Código de Trânsito brasileiro. Eu sinto que eu não devo fazer uma ultrapassagem perigosa, que eu não devo ir pela contramão, né, passar o sinal vermelho, mas eu faço. Por que eu faço? Isso significa que o meu agir ainda não está associado, afinizado com o meu sentir e com o meu saber. Ou seja, nós seremos justos de acordo com os conceitos da lei de Deus quando unirmos conhecimento, sentimento e prática. Por isso que a prece, por exemplo, porque através do pensamento nós elevamos o pensamento e conseguimos nos comunicar com os benfeitores espirituais, com os próprios ministros de Deus, aurimos da oração, muitas vezes força para enfrentarmos as nossas lutas. A prece precisa estar unida pelas ações práticas, porque não adianta, num pequeno momento, eu elevar os meus pensamentos e no momento seguinte, quando a prece encerra, eu volto para os mesmos hábitos mentais que eu venho cultivando e vitalizando ao longo dos tempos. Por isso Jesus é considerado justo. Ele unia o conhecimento, o sentimento, por já saber pulsar o amor que ele espraiava em relação a todas as criaturas e a prática. Porque ele não vem como mestre teórico, ele vem sobretudo como mestre prático. Jesus ensinava às vezes por palavras, através das suas parábolas, dos seus sermões, mas sobretudo pelo convívio. E o convívio dele não era com os anjos celestiais. O convívio dele era com homens imperfeitos como nós somos. Ele elegeu 12 apóstolos que não eram Cristos, muito pelo contrário. Eram homens rudes, que não se sentiam preparados e que talvez nem tivessem consciência da grande tarefa e daquele privilégio de estar junto com Cristo. Digo consciência enquanto homens encarnados, porque, como a gente inclusive vê na literatura mediúnica, sobretudo nas obras de Amélia Rodrigues, ela vai dizer que os caminhos do Cristo com os seus apóstolos já estavam enlaçados e isso se perdia pela escuridão dos séculos. Então pareciam que já eram almas conhecidas. Mas Jesus escolhe os seus apóstolos justamente imperfeitos como nós para que possamos nos identificar. Nós identificamos ali o titubear do medo no momento em que se aproxima da paixão do Cristo. Sentimos a insegurança, a ilusão do próprio Judas Iscariotes de entregar o seu Messias por achar que ele pensava pequeno e que a proposta dele poderia ser muito maior. Tudo isso para que a gente possa um dia ser capaz de viver essa lei de justiça tal qual nos foi apresentada por Deus. E aí na obra Jesus e Atualidade, que é a primeira obra da série psicológica de Joana de Ângeles, no capítulo 7º, Joana vai falar sobre Jesus e justiça. E uma das coisas mais interessantes que ela coloca é o seguinte: a justiça tem por objetivo reparar o dano causado e corrigir o infrator. Desde o Velho Testamento nós já sabemos disso. Está lá no livro de Ezequiel. Porque Deus não quer a morte do ímpio, mas sim que a sua iniquidade morra. Deus quer a transformação dos seres espirituais que Ele criou. E é por isso que nós não temos um número de reencarnações fixas para o nosso aperfeiçoamento. Deus não tem pressa. Ele nos cria, dá-nos uma relativa independência para que possamos lidar com as nossas experiências e traçar os nossos caminhos. Por isso, nós somos os responsáveis pela felicidade ou pela desdita que nós construímos. É uma colheita da semeadura que nós fazemos, e ao sabor das reencarnações, nós vamos traçando o nosso plano de perfeição moral, com algumas quedas e logo em seguida se soerguendo. Mas Deus nos aguarda o tempo necessário. E veja que está nas nossas mãos adiantar ou retardar a nossa marcha. A lei de progresso nos garante que nós não vamos retrogradar, mas nós podemos andar mais ou menos celeremente.
como, por exemplo, uma grande transformação, como foi a transformação de Saulo de Tarso. Veja o quanto ele progrediu moralmente numa mesma existência, numa mesma encarnação. Então, o que Joana vai dizer é que a justiça tem a razão de reparar. E é por isso que Kardec coloca em O Céu e o Inferno que, para que eu possa reparar, ser candidata a isso, eu preciso primeiro me arrepender. Porque o arrependimento abre as portas do meu coração para a humildade. Eu tenho ciência, tenho conhecimento de que eu cometi uma infração. E a partir desse momento me veio um desejo de renovar os meus propósitos e de fazer diferente. E aí Kardec vai dizer que logo depois do arrependimento vem a expiação, para, enfim, depois que expungirmos esse mal, estarmos habilitados com a reparação. Jesus utiliza uma forma equânime para lidar com todos os tipos de delitos. Quando ele encontra a mulher flagrada em adultério, nós não vemos sair da boca de Jesus qualquer impugnação condenando-a ou humilhando-a. E aí, quando nós nos transportamos para a nossa sociedade atual, o que é que a gente vê? Grosso modo, quando nós encontramos alguém em delito, cometendo um grave equívoco, nós vemos uma espécie de linchamento, que não é mais um linchamento de pegar as pedras físicas do chão e atirar contra a mulher adúltera. Às vezes é um linchamento verbal, um linchamento virtual, em que eu me escondo por trás da minha tela de computador e me sinto no direito de cometer crimes contra a honra e apedrejar o infrator. Mas essa não é a proposta da justiça. Existe uma diferença de ser justo e de ser justiceiro. A justiça divina não precisa de justiceiros. Nós já somos hábeis no julgamento. A habilidade que nós estamos tentando desenvolver é outra. É sermos mais hábeis em tarefa de tolerância, em tarefa de amor, de respeito. Porque pense bem, a lei de sociedade sendo também uma lei moral, como está lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nos implica que nós estamos aqui juntos, no mesmo salão, na sociedade, nós estamos juntos, imersos no mesmo caldo de cultura. Isso não é por acaso. Guardadas as devidas proporções, estamos no mesmo grau de aprimoramento evolutivo, com o objetivo de que aprendamos uns com os outros. Portanto, qual de nós, retirando os espíritos missionários que voltam ao orbe terrestre com o objetivo de nos auxiliar, qual de nós, pobres criaturas mortais, somos isentos de erros? E se carregamos ainda as nossas imperfeições, como é que nos sentimos habilitados a punir o outro? Esquecendo das palavras de Jesus: aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Então veja que às vezes, por trás desse ar justiceiro, falta uma reflexão íntima. E Jesus, tendo essa ação equânime, tratava todos com tolerância. E mesmo dentro das casas espíritas, a gente vê como a gente ainda tropeça nesse passo tão básico para a verdadeira justiça. O respeito às convicções diferentes. Às vezes nós estamos discutindo, analisando um texto, divergências de opinião, e passamos do texto para o ataque pessoal. Porque acreditamos porque o outro diverge da minha opinião, já não me ama, já não tem admiração por mim, eu já não sou mais benquista naqueles locais. Quantas dissensões não são causadas por isso? Mas precisamos dar ao outro o direito dele ter as suas próprias convicções, porque isso está na lei de liberdade, também lei moral, incita lá em O Livro dos Espíritos. Se Deus concedeu-nos a todos o livre-arbítrio, esse direito também está no direito de eu não amar o outro, no direito de eu discordar da opinião do outro, e eu preciso respeitar esse direito legítimo dado por Deus. É por isso que nós, cristãos espíritas, temos o direito de respeitar que o outro se coloque como nosso inimigo, mas nós temos o dever de amar a todos, inclusive aqueles que se colocam nessa posição. Porque Jesus, dentre todos os ensinamentos, a moral que o difere dos demais profetas
está justamente aí. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo, odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Esse amor incondicional faz parte da justiça, porque a justiça divina é mais complexa. É uma justiça que é revestida de entendimento, de tolerância e de compreensão. E aí, quando a gente vai para a Lei de Justiça, Amor e Caridade, de O Livro dos Espíritos, tem uma questão, que é a questão 873, que Kardec pergunta: mas esse sentimento de justiça precisa de algum ensinamento formal através da cultura? Ou o homem sem cultura tem acesso a esse sentimento? Dito de outro modo, o sentimento de justiça é inato ao homem? E os espíritos respondem que sim, mas que muitas vezes são as más paixões que tornam nebuloso esse sentimento de justiça. É por isso que, na posição de Pilatos, ele, como um homem do seu tempo, ele sabia que a impugnação de que Jesus teoricamente se dizia rei dos judeus, que foi uma mentira traçada pelos fariseus, mas Jesus, se colocando como uma figura de rei dos judeus, ele se colocava em pé de igualdade com César. E Pilatos não poderia admitir que isso acontecesse, né? E nesse pressuposto, ele tinha esse sentimento de conivência com o imperador, mesmo porque ele estava numa posição que deveria ser o representante e honrar o imperador, e essa conveniência política e social influenciou na sua decisão. Isso também ocorre conosco na nossa sociedade atual. Às vezes nós temos convites tentadores pelo materialismo. O materialismo, ele tem 1001 disfarces na nossa sociedade. Há os aparentes presentes para nos suscitar ter opiniões ou ações parciais em determinados casos. O assédio moral, que hoje é muito comum em grande parte das empresas, para que nós sejamos convidados a trair as nossas convicções éticas. Nós, enquanto cristãos no mundo, precisamos estar vigilantes para esses convites e vigilantes também para as nossas más inclinações, porque nós ainda não somos perfeitos. Então nós temos as nossas tendências, as nossas paixões, mas precisamos colocar na balança entre ganhar o mundo e ganhar esse progresso moral perante o ser espiritual que eu sou, o que eu escolho? Então isso deve ser objeto das nossas reflexões. Por isso que no Evangelho de Mateus, o Cristo vai dizer: graças vos dou, Senhor, Pai dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e prudentes e revelastes aos simples e pequeninos. Ou seja, os simples e pequeninos muito provavelmente não fazem parte dessas tentações materialistas que os sábios e prudentes muitas vezes se enganam até pela vaidade intelectual, pela falsa prepotência em que eles têm, que eles se colocam, né? Um falso poder em relação aos demais. Aqueles que são desprovidos de todas essas tentações, os simples e pequeninos, têm o seu coração mais aberto para esse conhecimento da justiça, amor e caridade, porque, em geral, a sua vida os deixa afastados dessas tentações. Mas quando nós reencarnamos na nobreza, com riquezas materiais, com a beleza, com a fama, é mais difícil, porque estamos mais próximos dessas paixões. E aí na questão seguinte, 874, Kardec vai perguntar justamente sobre isso, sobre essas diferenças de posicionamentos em relação ao contato das suas paixões. Mas vão dizer os espíritos que na base da justiça sempre deve estar a lei de igualdade. Mas para que nós possamos olhar o outro como nosso igual, deve haver uma determinada dose de humildade em relação ao nosso respeito. Porque eu não posso olhar o outro na mesma condição, ver o outro como um ser humano, se eu não tenho humildade de descer da minha posição.
de entender que a posição social que eu tenho é apenas um papel transitório. É por isso que na nossa sociedade atual nós temos tanta indiferença, invisibilização do outro, né? Existem estudos sociológicos falando sobre invisibilização de pessoas em condição de rua. De onde vem isso? O aspecto material ainda é relevante para que nós possamos identificar o outro. Então, se o outro vive no opróbrio da miséria, grosso modo, nós temos uma tendência de invisibilizá-lo, de não percebê-lo, de não olhar para ele, né? Mas é lógico que há exceções. Ao lado de grandes violências, agressividades, né, desse grau de indiferença em relação ao ser humano, também há grandes obras de beneficência, de benemerência e de caridade, que é justamente aí onde está o nosso papel enquanto espíritas, de ir até esses infortúnios, ir até essas misérias ocultas. Ainda há muita desigualdade social do nosso mundo, justamente por conta desse progresso moral ainda tão incipiente, que nós precisamos ainda vencer. Então, nós que já fomos bafejados com todos esses conhecimentos, porque ser espírita não é privilégio, mas é compromisso, é acréscimo de responsabilidade. Nós já temos uma bagagem muito grande e temos, como trabalhadores da última hora, o dever de colocar isso em prática. É por isso que nós, como espíritas, estamos sendo convidados a essa verdadeira justiça. Uma justiça que não é só conhecimento teórico, mas é, sobretudo, fazer. E aí, no Evangelho de Mateus, ainda, no capítulo 7, Jesus estabelece a regra de ouro. A regra de ouro, ela é a base de todos os nossos relacionamentos, ou pelo menos deveria ser. A regra de ouro não é uma regra nova. Ela já está desde o Velho Testamento, no Evangelho, no livro de Tobias. Fazer ao outro aquilo que nós quereríamos que o outro fizesse conosco. Aqui está a sede da justiça. E será que a gente age assim? Quando a gente vê o comportamento no nosso dia a dia, de violência, de indiferença, a gente vê um grande esquecimento dessa máxima. Quando a gente vê a irresponsabilidade afetiva com que nós tratamos o outro nos nossos relacionamentos. Porque a nossa sociedade prega que amor próprio é eu ver apenas as minhas necessidades e me colocar em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro lugar, e o outro nem aparece em nenhum lugar. Bem se vê que isso não é fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Então, a sociedade prega que amor próprio é eu ver apenas as minhas necessidades, e se eu me relaciono com alguém e decido fazer isso, elegendo esse alguém como meu parceiro efetivo, e lá adiante esse alguém já não mais faz meu coração palpitar, eu já tenho um outro pretendente às vistas, eu simplesmente me desconecto dele, ignoro, bloqueio nas redes sociais, finjo que não existe. E aí Zygmunt Bauman vai dizer, é porque essa é a sociedade das relações fluidas, aparentemente fluidas, porque a gente consegue ferir um coração sem repercussões na lei de causa e efeito. Mas a grande questão é que a maioria de nós que estamos nessa sociedade nem temos esse conhecimento das repercussões espirituais pelos nossos atos. Nenhum de nós é capaz de lesar o coração de ninguém sem repercussões sérias, às vezes desde a vida presente. E não é ninguém que vem atrás de nós nos punir, é a nossa própria consciência. Porque à medida que passam os anos, que a gente vai passando pelas experiências, a nossa consciência desperta. E como um aguilhão vem nos advertir dos equívocos que nós cometemos. E ninguém consegue ser absolutamente feliz tendo ferido esses sentimentos do outro, até que a gente consiga reparar o nosso equívoco. É por isso que a lei de justiça pertence a todos. Todos nós, independente da cultura, temos essa intuição íntima, que pode não estar esclarecida de uma maneira formal, mas todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Veja como Deus é sábio.
de nos dar todas as ferramentas para que possamos acertar. Basta agora nós decidirmos por este caminho. E aí tem uma outra questão, que é a questão 879, que Kardec pergunta sobre o modelo. Qual então seria o modelo dessa justiça, amor e caridade, para que nós pudéssemos nos espelhar nele e todas as vezes que tivéssemos dúvidas sobre o nosso proceder, pensássemos nele para que pudéssemos assim tomar as melhores resoluções? Adivinha quem é? Aquele que tratou a todos da forma mais humana possível. O nosso conceito de humanidade ainda é um conceito muito mal elaborado. Jesus representa o conceito legítimo da humanidade. Humanidade implica em eu tratar com igualdade os meus irmãos, porque sei que como eu tenho os meus espinhos na carne, que podem ser espinhos de ordem afetiva, de ordem material, problemas de família, ingratidão de filhos, dificuldades no emprego, o outro também tem os seus espinhos. Às vezes os nossos espinhos estão revelados. Por exemplo, quando a gente vê um viciado nas ruas, entregue, ao vício da cocaína, ao vício do jogo, o espinho do outro está às vistas. Mas às vezes a gente tem espinhos que são muito mais graves e que estão encobertos. Daí o nosso cuidado. O nosso cuidado de quando a gente defrontar o outro em vulnerabilidade, não piorar o mal-estar que aquela agressividade ou que aquela vulnerabilidade já lhe causa. Para ele o espinho já dói, porque para nós o nosso também dói. E vendo assim, a gente consegue se colocar uns no lugar dos outros. Jesus conseguia fazer isso mesmo não tendo mais espinhos na carne, porque já tendo passado pelos processos humanos, ele já tinha esse conhecimento. Por isso ele tratava a todos com caridade, com complacência e com piedade. Piedade é mais do que compaixão. Piedade é a gente ter a capacidade de sair de nós e por algum momento pensar: se eu estivesse na condição do caído no chão, o que eu gostaria que me fosse feito? É por isso que na parábola do bom samaritano, que começa com uma pergunta do doutor da lei: que devo fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Ele conta toda a parábola do bom samaritano e lá no final ele pergunta ao doutor da lei: para vós, qual foi o próximo do que estava caído no chão na parábola? Por um pequeno instante de tempo, ele pega o doutor da lei de toda a sua autoridade, de todo o seu poder, de toda a sua imponência, retira-o dessa posição e o transforma num ser humano que pode cair, porque nós também podemos cair em qualquer momento. Nós somos falíveis, faz parte da nossa condição. Ainda estamos passando por esses processos, ainda somos falíveis. Por isso, não julgueis para não serdes julgados. Por isso, amor e caridade junto com a justiça. Porque nós podemos estar na condição daquele que nós condenamos. Ou no passado, já passamos por aquela condição, ou no futuro. E aí mais um aprendizado de Jesus. Na cena da mulher flagrada em adultério, no final, veja o que é que Jesus diz. Então, mulher, onde estão aqueles que a quiseram condenar? Não a condenaram? Não, Senhor. Então, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. E aí eu fico me perguntando, por que Jesus perguntou? Jesus estava no local. Ele viu os homens saindo um a um. Qual a necessidade de Jesus perguntar à mulher: e então, mulher, onde estão aqueles? Causar reflexão. É como se ele dissesse: tá vendo, mulher? Aqueles que estavam aqui, prestes a pegar as pedras no chão para te apedrejar, reflexionaram e pensaram que eles também têm pecados, e por isso largaram as pedras para não te apedrejar. Ou seja, você que foi flagrado em adultério, tenha o mesmo cuidado
para os outros erros que você vê nas outras pessoas. Lembra que você já foi flagrado em adultério e que os outros tiveram misericórdia para com você. Age do mesmo modo. Por isso, a bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão misericórdia. A proposta de agir com tolerância, de agir com amor e caridade, não é para ser bonzinho, não é para ser o justo, não é para ser legítimo filho de Deus. É para que quando a gente estiver em erro, o outro também haja do mesmo modo conosco. Essa é a autêntica reciprocidade, né? E Kardec começa a falar sobre o direito à vida, né? Coisas que estão inclusive na própria legislação humana, que estabelece esse como o maior direito, o direito fundamental, né, de todo ser. E aí lá para a questão 882, Kardec pergunta sobre a justiça, amor e caridade em relação a bens materiais, né? E os espíritos lembram aquilo que está na lei de Moisés, referindo-se ao não furtarás, né? Um dos mandamentos. E esse não furtarás tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai fazer uma reflexão muito interessante. Porque, em geral, quando a gente lê lá o não furtarás, a gente pensa nas propriedades dos outros, né? Como a nossa mãe, o nosso pai sempre ensinou para nós, ó, essa borracha do seu coleguinha, respeite a propriedade dele, não pegue porque isso é furto. Mas existem outros tipos de furto, né? E Emmanuel, nessa mensagem, uma mensagem de fonte viva, ele vai dizer: há roubos de variada natureza, há furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas pelo pensamento e expoliações de alegria e de esperança. Veja como nós, ainda que pela legislação humana estejamos fazendo tudo correto, podemos furtar os dons divinos. Nós viemos a esse mundo com recursos em relação aos quais nós somos usufrutuários. Eles não são nossos, nós somos mordomos, somos administradores deste recurso. Nem o nosso corpo é nosso, porque meu é aquilo que eu consigo levar para onde eu quiser. E quando a gente atravessar o túmulo, o corpo fica e a gente vai. Então, enquanto nós estamos no mundo, nós temos condição de utilizar esses recursos para o nosso crescimento. Utilizar o nosso tempo, que é precioso, que não volta atrás, para que a gente possa desenvolver essas conquistas que serão imperecíveis para o nosso espírito. E aí, a justiça, amor e caridade permeia para a boa utilização desses recursos, porque a gente também respeita o uso que os outros dão aos seus recursos, tendo tolerância, tendo benevolência, para que cada um possa se conduzir do modo como achar que deve. A nossa sociedade tenta instituir padrões de normalidade, tenta dizer o que é certo e o que é errado, até em opção sexual, dizer qual é a estrutura familiar que é a mais correta, o que tem nos deixado muito doentes. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu quero encerrar com uma bonita mensagem que está lá na obra Seara da Fé, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Meimei. A mensagem é intitulada A Lenda da Caridade. Narra-se que a humanidade estava perdida. O ódio, a violência tomavam conta das relações humanas. E Deus, tendo misericórdia das criaturas, enviou 3 anjos. O primeiro anjo foi o da justiça. O anjo da justiça trouxe sofrimento e condenação. Como os homens estavam perdidos, cometiam muitas iniquidades. E o anjo da justiça distribuía sentenças para punir os culpados. Deus percebeu que aquela não era a melhor coisa a se fazer. E depois de enviar o anjo da justiça, enviou o anjo do amor pela verdade. E esse anjo se encarregou a intuir os homens e a diverti-los para o que deveria ser feito em relação ao bem. E a partir desse momento, Deus percebeu que os seres humanos conseguiram melhorar e diminuir o índice de crimes. Mas não satisfeito, ele enviou o terceiro anjo. Esse anjo é o anjo da caridade.
E o anjo da caridade é aquele que permanece ao nosso lado, nos insuflando os bons pensamentos para que possamos colocar o nosso amor em ação. Porque é através desse sentimento e dessa atividade que nós podemos nos aproximar dessa justiça divina que estamos tentando viver e em relação ao qual o nosso modelo inesquecível é e sempre será nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus então nos proteja a todos, nos inspire com muita paz e coragem para as nossas lutas. Obrigada.